paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que nós estamos aqui com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta. Quero agradecer você que assiste esse programa. Que Deus abençoe sua vida, sabendo que, com certeza, Deus vai falar com você. Deus vai te ajudar, vai te fortalecer com a sua palavra. Mas eu quero aqui, pessoalmente, agradecer você. Que Deus abençoe. Tenha certeza que você não perde tempo ouvindo esse programa. Não é porque é eu que apresento o programa, mas é porque fala da palavra de Deus. Aquele que ouve as palavras de Deus e guarda, ele edificou a sua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. O próprio Jesus disse, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então esse programa é um programa que tem falado a palavra de Deus genuína, verdadeira. Não é que não tenha outros que falem também, mas tem uns que não mesmo. Tem uns aí que falam bobagem, coisas pessoais. Mas nós aqui falamos a palavra genuína, a palavra verdadeira, para quem realmente quer se salvar. Se viermos a errar, mas a palavra de Deus não erra. É preciso que você acredite na palavra, não em mim, na minha pessoa, mas na palavra que pregamos. Na Bíblia Sagrada, pois extraímos a palavra da Bíblia. O que vamos falar aqui é bíblico. Então, o que vale é a Bíblia. Pois a Bíblia, muitos homens escreveram ela. Teve os escritores da Bíblia. Mas Deus é o autor da Bíblia. Ele que inspirou a Bíblia. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então entenda que os homens santos de Deus escreveram a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então ela é confiável. Nós vamos ler a palavra do Senhor que encontramos em Lucas, o Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 52. É um versículo chave aqui para começarmos a pregar. Lucas capítulo 11, versículo 52, diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Ou seja, aqui vai falar de pessoas que têm conhecimento, mas usam esse conhecimento de forma pessoal, para ele mesmo, para aparecer de alguma forma, levar vantagem nisso. E com isso ele não entra no céu e impede que os outros entrem também, muitas vezes. Porque se as pessoas for olhar para ele, como eu já disse, não olhe para mim. Pode que eu erre e você venha errar também. Seguir o meu erro. Não, você precisa seguir a Bíblia, seguir o Senhor Jesus Cristo. É isso. Então é necessário entender que aqui, quando Jesus chamou a atenção desses homens, ele diz que eles erravam e incitava as pessoas a errar também. Então é preciso, eles incentivavam as pessoas a errar. É preciso que entenda isso. Que nós não estamos aqui pregando nós mesmos. Estamos aqui pregando a palavra de Deus.
Então, nós vamos ler aqui no versículo 37. O versículo 37 diz assim: estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Versículo 38. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavava antes do jantar. Então aqui, as pessoas, irmão, às vezes olham pela aparência, a maneira de você agir, mas não sabe o interior. Não sabe, julga pelo natural, mas é preciso conhecer o interior. Deus conhece nós. Nós precisamos ser transparentes diante do Senhor. Não adianta hipocrisia com o Senhor. Não adianta você querer tapear como tapeia qualquer um homem. O homem você pode enganar, mas a Deus nunca se engana. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Estamos transparentes diante dele. E não adianta enganar, porque assim você está achando que Jesus não está vendo. Então eu tenho que ter uma consciência pura, um coração puro, uma boa consciência. Quando diz aqui em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. Ou seja, é o amor de um coração puro. Aí prosseguindo o versículo. E de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, tudo se resume nisso. Paulo está escrevendo. Está dizendo, disse a Timóteo, disse para Timóteo dizer, e disse para mim dizer, e disse para você dizer. Que isso se resume aqui. A Bíblia se resume nisso aqui. Os ensinamentos, a doutrina de Cristo se resume nisso. O fim do mandamento é a caridade de um coração puro. Ou seja, a bondade de um coração puro. É o amor de um coração puro. E de uma boa consciência. Você tem a consciência de que está fazendo a coisa certa. E de uma fé não fingida. Não podemos aparecer diante de Deus com fingimento. Fingir que é uma coisa sem ser aquilo. Pois como foi dito em Hebreus 4, 13, está dizendo que nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Nós vamos tratar com ele, nós vamos prestar conta com ele. E não adianta querer tapear. Precisamos ser... Não é uma questão de obediência 100%, porque o homem não consegue. Mas é uma questão de esforço. É uma questão de uma boa consciência, um coração puro, uma fé não fingida. Você verdadeiramente está querendo fazer o bem, mesmo que ainda não consiga, mas quer fazer. Então Paulo, ele escreve aqui aos Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 14, olha aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então existe as duas coisas aí. A lei é espiritual. A lei, o que é? A doutrina de Deus, do Senhor Jesus, a palavra.
O ensinamento do Senhor é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. O que é vendido? Eu desejo o pecado. Eu cobiço o pecado. O meu desejo é pecar. Então sou vendido ao pecado. A tendência minha é pecar. Para mim, pecar é fácil. Obedecer a Deus é difícil. Então é isso que está dizendo aqui. Aí ele diz no versículo 15, que é o que eu quero, que eu vim aqui por causa dele aqui. Que diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então entenda, a lei está em mim, a lei espiritual, a doutrina do Senhor, não doutrina de homem, nem religião, estamos falando de doutrina de Cristo, palavra de Deus, está dentro de mim, eu tenho consciência de que isso é verdade e de que eu sei que eu não posso fazer tal coisa e eu acabo fazendo. É isso que Paulo está dizendo, o que não quero, isso eu faço. O que é quando eu faço o que não quero, ele diz aqui num versículo, não sei qual é o próximo versículo, 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Entendeu aí, irmão? Então eu faço o que eu não quero. Aí eu consinto com a lei interior, com a doutrina de Cristo, que é boa, que vai me salvar. Mas eu faço o que não quero. Eu não quero ir para o culto, eu não quero ler Bíblia, eu não quero fazer esse programa, eu não quero orar, eu não quero obedecer a Deus, eu quero viajar de avião para as praias, eu quero passear, fazer turismo, eu quero fazer, dançar, brincar carnaval, eu quero isso aí. Mas quando eu faço o que não quero, que é ir orar, ler Bíblia, jejuar, ir para o culto, pregar a palavra, eu faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Então entenda. Paulo dizendo nesse versículo 15, porque o que faço não aprovo. O que é isso? Eu peco, eu erro, mas eu não aprovo. Isso é um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Para Deus, ele olha e diz, ele fez, mas sem querer. Não foi porque ele concordou, ele planejou e ele achou bom fazer e vai até fazer de novo. E tem gente aí achando que Jesus, porque perdoa, a graça superabundou. Aqui fala, né, no capítulo 6 de Romanos, superabundou a graça sobre o pecado, então eu posso pecar de novo. Não. Superabundou significa que foi agraciado, perdoado aqueles pecados, mas para mim não pecar de novo. Mas se eu consinto com o pecado, eu aprovo o pecado, pecar é bom, vamos lá, até aconselho a minha alma, como o salmista diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então ele está dizendo, aconselhando a alma dele a bendizer o nome do Senhor. Mas se eu digo, não, bom mesmo é pecar, então estou consentindo com o pecado. Aí ele diz, porque o que faço, não aprovo, está reprovado. Ou seja, pecar, quando eu peco, em palavra, em pensamento, eu não aprovo, está errado. Não concordo com esse erro. A lei está dentro de mim, as palavras do Senhor Jesus estão em mim e diz para mim, não aprova isso, porque está errado. E eu não aprovo isso. Mesmo fazendo. É dois homens brigando. É dando tapa um no outro. Entenda isso. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Então entenda. Gálatas
capítulo 5, versículo 16. Vamos ver se é, irmão. Versículo 17. O 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Anda no espírito, no desejo do espírito, mesmo sem querer. Obrigatório ali, forçado, mas vai. E não cumpre os desejos da tua carne. É isso que está dizendo. Versículo 17, que é o que eu vim aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Pancada, briga. Os dois. Então entenda aqui, voltando aqui no versículo, porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Poxa, eu não deveria ter falado essa palavra. Mas eu já falei, poxa, como eu aborreço isso, deveria não ter falado. Então é isso. Paulo errava, como todo ser humano erra, mas não aprovava o erro. Não consentia com o erro. Aí ele diz no versículo 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, com as palavras do Senhor Jesus que é boa. Então entenda aí. Então aqui está falando também, nós vamos falar dos doutores da lei, como foi falado aqui já no versículo 52, mas a lei de Moisés, né? A lei de Moisés, que acaba sendo também já no Novo Testamento, continua aí a obediência ao Senhor. É claro que nós andamos em espírito, né? E já temos que servir o Senhor de forma diferente, porque você tem que aceitar o Espírito de Deus na tua vida e você ser um templo do Espírito de Deus. Como disse Jesus para a mulher samaritana, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se cumpriu depois de Jesus aí o que foi dito pelo profeta Ezequiel. Não é Ezequiel, esqueci agora, mas depois eu digo. É que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Profeta Joel. Então, entenda aqui, vamos prosseguir a nossa leitura aqui em Lucas capítulo 11, versículo 38. O fariseu olhou para Jesus e admirou-se que ele não se lavou. Não, os seus discípulos não se lavaram antes de jantar. Aí olha o que diz aqui Jesus, no versículo 39. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Ou seja, não existia um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Não existia. Existia uma hipocrisia, existia uma aparência exterior, mas dentro deles o desejo era alguma coisa natural, religiosa. Não adianta. Deus não é religião. Não, nós estamos aqui num grupo e nós decidimos entre nós sobre isso aqui. O nosso credo vai ser assim, nós vamos crer nisso e fazer isso. A nossa maneira aqui tem um estatuto aqui nessa religião que nós vamos falar. Não adianta. Não adianta. Para Deus é isso mesmo, um coração puro, cheio de amor. Mas não um amor humano. Porque eu vi o meninozinho com o pé aleijado, aí eu ajudo ele. Eu não estou dizendo para não ajudar, mas não é isso.
Não é isso aí, é o amor de Deus. Jesus vai falar aqui, nós vamos falar. Então, veja aqui. Ele disse, vocês estão limpando o exterior do corpo, o prato, mas o interior de vocês está cheio de rapina e maldade, podridão e mal, coisas males, maquinam mal. É um coração faccioso, um coração que maquina coisas ruins, que procura planejar coisas contra Deus. Porque quando você coloca o homem, Deus saiu. Não tem nada a ver. Não. O que é de Deus é de Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nada a ver. Homem é homem. Deus é Deus. Então saiba, você é dois homens. O homem Deus, da parte de Deus, e o homem terreno. Carne, terra. Espírito, céu. Então você não pode confundir as coisas. Tem que ter essa parte. Saiba que você tem que limpar o interior. Aí Jesus, ele diz aqui no 40, olha o que ele diz aqui. Loucos. Versículo 40. Loucos. O que fez o exterior, não fez também o interior? O que fez a carne, o corpo do homem, que é Deus, ele não fez também o interior, que é o espírito, a alma do homem? Então é preciso, o que vai permanecer? É o corpo ou é a alma? O que abastece a alma para levar para o céu? É a carne ou é o espírito? Se você não sabe, precisa ser dito que é o espírito. Então o que vai permanecer é a alma. O que vai alimentar a alma é o espírito. Então eu preciso alimentar o espírito. E eu não alimento com a vaidade do mundo, querendo aparecer. Sou doutor, eu sou religioso, eu tenho entendimento de religião. Ei, rapaz, nós aqui temos um estatuto. E com isso, não adianta. Para Deus não, para os homens sim. Sei lá, vai levando, empurrando com a barriga, como diz o ditado, né? Mas para Deus é isso aqui, limpeza interior, pois vem de dentro para fora. Você tem que aceitar Jesus dentro de ti, não é carinha de santinho. Não adianta, porque Deus está vendo, irmão. Então, loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Versículo 41. Dai antes esmolas do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. O que Jesus via naqueles homens? A avareza, a soberba, a vaidade, o orgulho. Queria manter uma aparência, queria ser superior aos outros. Isso aí. Então Jesus, vendo isso, foi aconselhando eles. Versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimas a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. O que Jesus está dizendo aqui? Importa você ser zeloso mesmo, mas é em tudo, não em parte. Não, eu sou zeloso como Saulo, quando Jesus apareceu para ele, que ele aceitou Jesus, depois ele escreve. Vamos ver aqui, só para
para não ficar só nas palavras, só dizendo. Eu gosto de mostrar a Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia. Palavra de homem não adianta nada, né? Aqui, Paulo, que antes era Saulo, mas Paulo já escrevendo aqui a Timóteo, ensinando a Timóteo a ensinar os outros, como eu já falei aqui, e ele dizendo, aqui ele fala dele mesmo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, onde nós lemos agora há pouco, aqui no versículo 5. Mas o versículo 12 diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Me teve por fiel. Eu dou graças a Ele, que Ele me teve por fiel. Aí ele diz aqui, pondo-me no ministério, ou seja, sendo um apóstolo. E ainda escrevendo as cartas que ele, talvez Paulo nem sabia disso, que ia ser colocado no cânon bíblico, que está aqui na Bíblia. Então entenda aqui, versículo 13, que é esse que eu quero falar, mas eu tinha que falar o 12. Diz assim: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na minha incredulidade. Ou seja, Paulo, ele era zeloso, mas de forma errada. Ele era um judeu, mas pensa no judeu que obedecia à lei. E aí, quando apareceu os cristãos, aqueles que aderiram a Cristo, que escutaram a palavra de Cristo, ele começou a bater, perseguir esse povo. Mas aí Jesus viu o que nele? Um zelo sem entendimento. Aí ele chamou ele de forma, é tanto que ele disse para Ananias, Jesus, olha, tem um homem aí que tu precisa orar por ele, que ele está cego ali, na casa do Simão. Tu vai lá na rua chamada direita ali, tu vai lá e tem um homem lá que está cego. Um homem chamado Saulo de Tarso. E aí Ananias ficou assombrado. Disse: Senhor, o Senhor não sabe o tanto que esse homem já fez mal aos teus santos? E ele disse: vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai padecer por amor do meu nome. Vai levar meu nome aos reis, aos judeus e aos gentios. Então entenda aí, um vaso escolhido, isso que eu quero dizer. Um vaso, se coloca um diabo dentro dele, um demônio, e se coloca o Espírito de Deus. Um vaso. Eu coloco uma planta de espinho, venenosa, e coloco uma flor cheirosa ou uma planta que dá alimento para outras pessoas. Então entenda bem, você é esse vaso, eu sou esse vaso. Aí importa o que eu coloco dentro desse vaso. Então entenda aqui que Saulo diz que ele fazia na incredulidade, né? Ou seja, eu fazia ignorantemente, não tinha conhecimento, irmão. Na incredulidade ele fazia isso aí. Então entenda aí, irmão, quando olhamos em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 e 2. Eu quero falar mesmo do 2, mas sempre eu leio o outro anterior para que você entenda o que a gente está falando. Porque só um versículo isolado dificilmente vai explicar o que é o assunto, o porquê que está sendo respondido, dando aquela resposta, falando aquilo lá. Então é preciso ser bem explicadinho para você não vir achar que a gente está aqui querendo te tapear, te enganar.
que não tem interesse disso. Para quê? Assim é o que eu estou pregando, que os doutores tirou a chave de quem queria entrar e ele mesmo não entrava no céu. Então assim, se eu não fizer da forma que eu estou fazendo, eu tiro a chave de ti, ou seja, o segredo, a revelação de Deus para tu se salvar, e eu também não vou para o céu. Eu estou te enganando. Então entenda, Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. É exatamente o que eu estou dizendo aqui. Nós estamos aqui nesse programa, não é para você comprar banana de mim, não é para você me enriquecer, me dar aí um dinheirinho. Não, nós estamos aqui para você se salvar. E nós oramos, fazemos um esforço aí, ler Bíblia e tudo, para que tenha o que te ensinar. Nós fazemos esse esforço para que você venha se salvar. Então Paulo está dizendo isso, irmãos, o bom desejo do meu coração, o bom desejo, porque tem um mau desejo. Eu desejo matar fulano, eu desejo roubar fulano, eu desejo mentir para fulano, eu desejo trair fulano. Mas tem o desejo bom, o desejo salvar fulano, eu desejo ajudar fulano, pregar para fulano a palavra de Deus e ele se salvar. Então Paulo diz, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus, ele orava. A minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Agora eu vou entrar aqui no versículo 2, que é o que eu quero dizer, que eu vim aqui para dizer isso, que diz assim, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então entenda, irmão, não é porque tem zelo que está entendido as coisas, está fazendo de forma correta. Não, eu zelo de uma coisa que eu não sei, às vezes é até uma coisa que vai me morder depois. Eu tenho visto muita gente aí zelando de cachorro, mas pensa, cuida. E já tenho visto a pessoa, para o cuidado tanto desse cachorro, ele me deu uma dentada. Mas mordeu em mim, que para tirar de mim foi luta. Ele estava grudado, rasgou minha cara. Eu vi até um dia desse uma mulher com o rosto tudo rasgado, que o cachorro mordeu na cara dela. O dela, o cachorro que ela cuidava. Então tem coisa que você cuida que faz mal. E isso aqui faz mal ao espírito, quando você é religioso. Sabe o que é? Você cuida de uma coisa sem entendimento? Poxa, eu não entendi, eu achava que isso aqui que eu estou cuidando não ia me fazer mal. Pois me fez mal. Não teve aí umas pessoas que pegou umas pedrinhas, que é aquele veneno lá nuclear, que eu não sei dizer direito, e que a coisa tão bonitinha levou para casa, colocou no lugar lá bem bonitinho, matou todo mundo da casa, que era veneno. Então entenda, era radioativa a coisa, né? Então entenda que nem tudo que tu pensa que está certo, tá. Nem tudo que tu pensa que é agradável é. Que vai te trazer vantagem, vai trazer. Então ele diz, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, irmão, é preciso que a gente acorde, venha acordar e fazer a coisa conforme o Senhor quer e não conforme eu quero. É assim. Aí ele prossegue aqui, voltando aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimas, dá o dízimo da hortelã, coisinha, irmão. Dizimava aquelas coisinhas pequenininhas, um zelo danado, né? Da hortelã, da arruda e toda hortaliça, e despreza o juízo e o amor de Deus.
O juízo, ele não dá valor à justiça de Deus. Sabe o que é aquela coisa de dizer, não, tem juízo não, isso aí nós vamos aqui empurrando com a barriga e Jesus vai cuidar de nós. Vai não! Você tem que fazer a coisa certa, irmão. Senão vai para o inferno. Vai mesmo. Isso é o juízo. Despreza o juízo e o amor de Deus. E a justiça, né? Aqui não está, mas eu posso acrescentar. O juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não desprezar as outras. Importava devolver o dízimo das hortaliças, da coisinha, tudinho, fazer tudo, mas não desprezar o juízo, a justiça de Deus, o amor de Deus. É isso aí. Não despreze não. A severidade, como Paulo escreve aos Romanos. Você tem que ter cuidado com a severidade de Deus, porque é sério. Versículo 43. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Eu quero aparecer todo brilhosão, todo bonitão. Não estou dizendo que está errado não, se vira aí, vê aí. Mas todo arrumadão. Mas dentro tem nada. Nada. Não estou aqui para aparecer. Eu vou lá na praça para pregar o evangelho, mas o problema meu é aparecer lá. E as pessoas me veem. Eu não vou com o desejo de salvar alguém que está lá precisando de ouvir a palavra de Deus. A intenção minha interior é outra. É isso que ele está falando aqui. Aí os cadeironas nas sinagogas, nas igrejas, eu quero me sentar na frente, eu quero que as pessoas vejam que eu sou chefe. Mas dentro, cadê? Não tem nada do Senhor. Versículo 44. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Andam no cemitério lá, tudo lá jotinho, até mármore por cima do sepulcro. Aí tudo bonitinho, dá até de cheirar, deitar em cima. Não tem problema nenhum, bem bonitinho. Agora abre, pra tu ver o que tem dentro. Então, da mesma forma, bonitão por fora. Versículo 45. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizem isso, também nos afronta a nós. Pegaram corda. Não gostaram não. E tem muitos que eu estou falando aqui não estão gostando também não. Mas eu não estou nem aí não. Eu preciso dizer a palavra. É preciso ser falada. E quando você aceita a correção, você adquire entendimento. Mas quando você despreza a correção, você menospreza a sua alma. Sabe o que é você chuta para lá? A alma está querendo comer e você joga os pés nela? É isso aí. É isso aí que é a verdade. Então ele disse, pegaram corda, irmão. Não, você está afrontando nós, rapaz. Você está ferindo nós, doutores da lei de Moisés. Está pensando que é a lei do Brasil? Não, a lei de Moisés está falando. Sabia tudo, mas era religiosão. Cheio de tradição de homem. Versículo 46 diz assim, e ele lhes disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Está vendo aí? Não, eu mando você fazer, mas eu não faço. E eu sou o chefe. É para mim dar exemplo. É para mim fazer. Mas eu não faço. Então é preciso entender que não é dessa forma.
Eu preciso primeiro. Jesus, ele nos ensinou, mas ele fazia. Era o primeiro a fazer. Então eu preciso fazer para depois mandar os outros fazer. Eles têm que aprender comigo. Então, em Provérbio, fala de ensinar o menino no caminho que deve andar. No caminho, não é o caminho. Então, o caminho é tu diz, ei, o caminho é aqui, ó, vai para aí, ó. Mas no caminho eu vou. Bora, menina, é por aqui. Bora lá. Então, eu preciso ensinar a criança o caminho, no caminho que deve andar. Para quando ele crescer, não se desvie dele. Então, entenda aí, eu tenho que andar nesse caminho, junto com o menino. Aí o versículo 47, vamos aqui. Ai de vós que edifica os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Vamos prosseguir aqui no versículo 48. Bem testificais, pois, que consistes nas obras de vossos pais, que eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. O que ele está dizendo? Não, eu sou contra nossos pais que mataram os profetas, mas eu continuo fazendo a mesma coisa, parecendo de forma diferente, mas eu persigo de uma forma diferente, desfazendo a obra de Deus, desfazendo a doutrina do Senhor, desfazendo aquilo que as pessoas pregam de verdade, eu vou por trás dizendo que é mentira. Então, não aceitando a palavra de Deus. E aqui eles estavam procurando matar Jesus mesmo. Então entenda, eu continuo fazendo a mesma coisa. O meu pai matou e eu enterro o caboclo. Estou na mesma obra, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou consentindo com ele, eu estou dando apoio. É isso aí que Jesus estava dizendo. Aí ele diz aqui no versículo 49, por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos mandarei, e eles mataram uns e perseguiram outros. Mataram uns e perseguiram outros. Versículo 50. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Todos os sangues dos profetas dessa geração será requerido, será cobrado. É assim. Eu estou apressando aqui para mim chegar no 52. Mas olha aqui o 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Entenda. Aí vem aqui o versículo 52, que é o que nós começamos, que diz, ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam. A chave da ciência, a gente está falando de ciência humana, irmão, que você vai na escola ali e aprende. Ciência de Deus. Aquela que o Senhor disse, a revelação da palavra. O Espírito nos revelou, ou seja, Ele nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Jesus, ele olhou para o céu um dia e disse assim, obrigado, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas aos sábios e inteligentes e revelado a esses pequeninos.
Revelado ao pequenino aquele que quer, o pobre de espírito. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então eu tenho que ser pobre, eu tenho que desejar, eu tenho que ter fome de Deus, eu tenho que comer a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu tenho que comer, me satisfazer da palavra. Faça isso, Senhor, porque precisamos. Nós necessitamos do Senhor Jesus. Eu e você. Sem esse alimento aqui, você não terá vida. Acredite nisso, porque isso é a pura verdade. Você precisa alimentar o teu espírito para que a alma seja salva, abastecida. É por Ele. Ser protegida. Você precisa abastecer. Quem poderá salvar a tua alma senão o próprio Deus? Então você vai ser cobrado isso aí, se você for contra a obra do Senhor. Você precisa começar a ser favorável. Rapaz, realmente. Tem gente que só vê o lado negativo. O pastor ladrão. Não sei o quê. Aí você vai na onda. Você escuta isso. Existe alguns sem vergonha mesmo. E como eu disse, não tem nenhum que não errou de Adão até hoje. O primeiro foi Adão logo. A Eva e Adão errou logo. Depois veio até hoje. Todos erraram, mas muitos se salvaram, mesmo errando. Como Paulo disse, o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, isso eu faço. Mas o que eu faço, eu não aprovo. Está errado. Então entenda que nós fazemos coisas ruins, mas nós não podemos concordar com o que é ruim. É isso aí. Então faça de tudo para se aproximar do Senhor Jesus. Porque você precisa dele, você vai prestar conta com ele um dia. Seja de bem, seja de mal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Tudo vem às claras. Tudo que está encoberto vai ser revelado. Que seja bom, que seja mal. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo, ser conosco, ajuda-nos, Senhor, pois precisamos de ti, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada um que nos assistiu aqui, nesse momento na televisão. Meu Deus, abençoa a sua família, sua casa em todos os sentidos, a sua vida financeira, conjugal. Meu Deus, em todos os sentidos, pessoas que estão enfermas com dores, meu Senhor, eu uso o teu nome, o poder do teu nome, eu digo a esses demônios que têm criado essas situações, sai da vida dessa pessoa, te dou uma ordem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sai da vida dessa pessoa, larga ela, não volta mais. No nome de Jesus. E toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.